Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia em Hebreus 9. Ou Hebreus 10, desculpa. Hebreus 10, versículo 19. O tema da palavra, depois vai colocar. A gente vai ler aqui e já vou dizer. Vamos lá? Acharam Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Diz assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática das boas obras. Não deixemos-nos de congregar, como é de costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Amém? Poder sentar. O tema da palavra hoje é novo e vivo caminho. Amém? Existe um novo e um vivo caminho. E hoje a gente vai entender um pouquinho sobre esse texto. Deus tem ministrado ao meu coração sobre esse texto durante a semana inteira, né? E quando a gente vai preparar uma palavra, a gente fica, a Bíblia é tão rica que meu Deus, a vontade de dizer, irmãos, vamos ler tudo aqui, toda a Bíblia, que já é suficiente. Então vamos lá, irmãos. Primeiro tópico, a gente vai compreender a santidade de Deus e o santuário. Ele diz assim, ó, meus irmãos, tendo ousadia de entrar no santuário. Amém? Só que esse santuário aqui é com letra maiúscula. E a gente vai falar um pouquinho aqui do santuário com letra minúscula. Humano, e depois a gente fala a respeito do santuário com letra maiúscula. Então, primeiro, vamos compreender a santidade de Deus, né? O que é a santidade? Ela é um atributo, né? Ela é uma qualidade dada a Deus. Só que Deus também, a natureza dele é santa. Deus é santo. E a santidade de Deus significa a sua absoluta pureza moral. Ele não peca e não tolera o pecado. Isso é a santidade, amém? O sentido da palavra santo é separado, né? Tá separado, e a gente vai ver. Como eu falei, a natureza de Deus, ela é santa, ela é pura, ela é limpa totalmente, na sua totalidade. A Bíblia diz que os serafins, lá em Apocalipse, descrevem o resplendor divino que emana daquele que está assentado no trono, Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. É um texto que enfatiza santo 3 vezes. Se tu for passear na Bíblia, tu não vê nenhum texto que enfatiza a qualidade de Deus assim 3 vezes, como esse texto. Fala santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então, a santidade, ela é um atributo de Deus, porque a santidade é uma qualidade que podemos atribuir ou aplicar a Ele. Diz respeito ao caráter de Deus, certo? Deus é correto, Ele é perfeito, Ele é santo.
Então, vamos contextualizar um pouquinho sobre o santuário. Lembram que Deus mandou lá no deserto construir um tabernáculo, preparar tudo para que a presença dele viesse? E tinha toda uma estrutura. E não era qualquer pessoa que tinha acesso a essa presença. E lá nesse santuário, tinha a parte chamada o lugar santo. Tinha o pátio, né? Aí tinha o lugar santo. O lugar santo era um lugar que tinha o candelabro, a mesa e os pães para proposição, né? Proposição. E no segundo lugar tinha o Santo dos Santos, que nesse lugar, irmãos, só entrava o sacerdote, o Arão, né, uma vez por ano, e ele tinha que levar um sacrifício, né, um sangue, para ele oferecer a Deus por ele e por todo o povo. E nesse lugar do Santo dos Santos, e ele tinha até que ir com um sininho, porque se ele oferecesse alguma coisa errada, ele morria. E aí ele caía e eles puxavam, né? E nesse lugar lá do Santo dos Santos havia um altar de ouro para o incenso, havia a Arca da Aliança totalmente coberta de ouro, a qual estava na qual estava uma de ouro contendo. Lá nessa arca tinha o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre a arca havia 2 querubins de glória. E então o sumo sacerdote ia uma vez no ano, levando um sacrifício para oferecer a si e pelos pecados da ignorância do povo. Então esse era o acesso à presença de Deus. Vocês imaginam a rigorosidade, né? Então, por quê? Porque Deus não tolera o pecado. Deus não tolera a impureza, a sujeira. Então, havia um cuidado, assim, muito rigoroso quanto ao acesso à presença de Deus. E existia também o véu, né, nesse lugar do Santo dos Santos. Então, se você for parar para perceber, tudo é santo, né? Lugar santo, o Santo dos Santos, e ali havia a presença do Santo. Quando Deus é santo, né? E ele pode santificar as coisas por causa da presença dele. Ele é um fogo consumidor, né, que tira todas as impurezas. Então, aquilo que Deus santifica torna-se santo. E aquele lugar era santo. Mas era um santuário feito por mãos humanas. Mas Deus santificava aquele lugar com a sua presença. Entenderam? Então, vamos lá. Coloca lá, irmão. Olha só. Vamos entender melhor ainda. Como eu falei para vocês, santo significa uma separação, né? Deus, ele está no céu. O homem está onde? Na terra. Deus é perfeito. Não falha. O homem, ele é imperfeito, cheio de falhas. Deus é moralmente perfeito. O homem é pecaminoso. Deus é puro. O homem é impuro. Deus não tolera o pecado. Era para me colocar aqui que eu esqueci. O homem, ele é inclinado para o pecado. Irmãos, é possível haver um relacionamento aí? E aí, o que vocês me dizem? É possível um puro se misturar com o impuro? Um santo, um totalmente santo, totalmente perfeito se misturar com o imperfeito? Com o impuro? Não é possível. Não é possível. É por isso que quando era tão sério entrar na presença de Deus, porque o risco de você morrer era altíssimo, irmãos. Por causa da nossa natureza.
Quando Moisés encontrou com Deus lá naquela sarça, ele olha, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Quando os filhos de Arão ofereceram incenso estranho, eles morreram na hora. Acabou. Porque é algo muito sério. Só que aí que tá, irmãos. Para acontecer, não fique triste. Para acontecer, vai existir um relacionamento. Para acontecer esse relacionamento, precisou ouvir Jesus. Amém? Dá para colocar aí? Aqui, ó. Ele, Jesus Cristo, é a possibilidade para esse relacionamento. Jesus Cristo é a própria justiça de Deus para que Deus se relacionasse com a humanidade. Jesus Cristo é o pagamento de todos os nossos pecados. Jesus Cristo é o sacrifício vivo, o derramamento de sangue precioso. Foi ele que rasgou o véu. O véu foi rasgado, como a gente leu aqui, ó. Hebreus 10 diz aqui, ó. Tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu, o véu, isto é, pela sua carne. Irmãos, hoje você não precisa, uma vez no ano, entrar na presença de Deus. Hoje você tem acesso à presença de Deus. E você precisa ter ousadia, coragem. Saia do seu lugar, coragem para ir até a presença dele. Porque já tem um grande sumo sacerdote para interceder por você, para se compadecer das suas fraquezas, das suas falhas. O grande sumo sacerdote é Jesus. Pela sua carne, pelo seu sangue, você tem acesso a essa presença tão gloriosa, tão pura, tão perfeita, irmãos. É só através de Jesus. A Bíblia diz lá em... Aqui já está tudo marcado. Eu vou ler, depois eu digo para vocês. A Bíblia diz lá em Levítico, que Levítico é o livro que fala muito sobre esse tabernáculo, sobre esse acesso à presença de Deus, sobre essa antiga aliança. Porque Jesus vem com a nova aliança, porque ele é o sacrifício agora. Lá em Levítico 27, se vocês quiserem anotar, pode anotar, diz assim, ó, Deus está falando assim, portanto, santifiquem-se, olha só, santifiquem-se. É uma continuação, não é? Santifiquei uma vez e acabou, já estou santo. Santifiquem-se, Deus está falando, e sejam santos, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus estatutos e tratem de cumpri-los. Eu sou o Senhor que os santifico. Amém? Deus nos santifica. E Ele torna a gente santo para ter acesso à sua presença. Outra coisa, irmãos, que a Bíblia diz também. Porque Cristo, lá em Hebreus 9, 24, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, S maiúsculo. Porém, no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Amém? Outra coisa, irmãos. Jesus se manifestou, logo embaixo no versículo 26, diz assim, que Jesus se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Esse foi o objetivo. Então existia uma barreira, existia um impedimento muito grande. Um impedimento literalmente impossível, né? Mas Jesus veio para aniquilar esse impedimento. E hoje nós temos esse livre acesso à presença de Deus. Por isso, nessa noite, o Deus, o Senhor, o Deus de vocês, o meu Deus, Ele nos santifica. Para a gente ter acesso à sua presença através do sumo sacerdote Jesus Cristo, o grande sumo sacerdote.
E aí, irmãos, o que a Bíblia aí vai falando, né? Vamos lá para o capítulo 10 de Hebreus. Continuando. E tendo o grande sacerdote sobre a casa de Deus. Existem alguns meios de santificação para a gente andar nesse novo e vivo caminho. Vamos para o tópico 2. Já. Pode passar. Deu para entender aqui? Amém. Captando a mensagem. Vamos lá. Os meios de santificação para andar no novo e vivo caminho. O primeiro, irmãos, é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus, a Bíblia fala em João que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Irmão, qualquer pecado, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, desde que haja arrependimento. Amém? Também, Jesus, por meio do seu sacrifício, como eu falei para vocês, do seu próprio sangue, ele veio aniquilar o pecado, destruir o pecado. O sangue de Jesus também purificará a nossa consciência das obras mortas. Diz aqui em Hebreus 9:14, diz assim, ó. Opa. Hebreus 9:14. Eu vou só continuar assim. Diz assim o 13. Portanto, o sangue dos bodes e touros e cinza de uma novilha aspergido sobre os contaminados os santificam para a purificação da carne. Muito mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, que a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos um Deus vivo. Amém? O sangue de Jesus purifica a sua mente, irmãos. Purifica a sua consciência das obras mortas. Amém? Então você consegue se tornar limpo pelo sangue de Jesus. Esse é um dos meios da santificação. O segundo da santificação, irmãos, é a santificação interna. É o Espírito Santo. O segundo ponto. O segundo meio, na verdade, de santificação é o Espírito Santo. A Bíblia diz que somos santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Carregamos alguém que é santo dentro de nós. E ele nos santifica. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus nos convence de quê, irmãos? Do pecado, da justiça e do juízo. Então você carrega o próprio Deus, que é santo. O Espírito Santo de Deus está dentro de você. Ele te santifica para te ter acesso à presença de Deus, para te andar nesse novo e vivo caminho. A outra coisa, irmãos, é a palavra de Deus, que é uma santificação externa e prática. A Bíblia diz em João 17, João 15:3 diz assim: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus estava falando, olha, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra de Deus limpa a gente. João 17:17 diz: santifica-os na verdade. Jesus está orando, falando, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus também santifica a sua vida. Amém? Por isso é muito importante. Esses são os meios para a gente de santificação. Irmãos, é muito interessante como Deus cuida de nós e Ele não deixa a gente assim, ó, te vira. Ele prepara tudo. A gente tem tudo. A gente tem o Espírito Santo dentro da gente. A gente tem o sangue de Jesus, que já morreu por nós, que é o nosso pagamento da nossa dívida. E a gente tem a palavra de Deus, que nos vivifica. Então você tem a propriedade de você falar que você é santo de Deus, porque Ele te santifica.
Amém? Então é possível ser santo. Vamos lá. O terceiro ponto. A forma para eu ter acesso à presença de Deus. Vamos lá para Hebreus 10, o nosso texto mesmo base, e a gente vai ficar nele agora. Olha o que ele diz aqui. Aproximemo-nos com um coração sincero. O que ele está falando? É para te aproximar uma vez no ano? Uma vez no ano, de 15 em 15 dias? De 30 em 30 dias? Não, aproximemo-nos. Vai, meu filho. Aproxima-te do Senhor. Antes era uma vez no ano, agora você tem acesso. Só se aproxime dele. Você precisa se aproximar. Com ousadia, com coragem. Depois, outro ponto que ele diz, em plena certeza de fé. Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como você se aproximar sem crer que Ele existe. Sem crer que Ele é um Deus poderoso e vai te ouvir. Então a fé, ela é importantíssima para que você tenha acesso à presença de Deus. Você precisa crer que Ele existe. A Bíblia diz que Ele é galardoador, ou seja, Ele é abençoador, Ele é recompensador daqueles que o buscam. A fé, irmãos, você pega, você vê, você vai conseguir pegar Deus, você vai conseguir ver Ele, mas você tem certeza que Ele está lá, lhe ouvindo. Isso é fé, fé. Então você tem que ir, olha, e é interessante que ele fala assim, eu achei muito interessante. Em plena, ou seja, todo, certeza de fé. Mano, mais fé do que isso não dá. É totalmente. Creia, irmão, creia. Creia, assim como Abraão creu contra a esperança. Olha, já não tem mais esperança, mas eu estou crendo. Creia, tenha fé. Se aproxime de Deus com fé. Outro, tendo o coração purificado da má consciência. Quem é que purifica a nossa má consciência? Vamos lá, se vocês estão ouvindo aí. Quem é que purifica a nossa má consciência? O sangue de Jesus. Lembra? O sangue de Jesus purifica da nossa consciência as obras mortas. Outra coisa, irmãos, lavado o corpo, e o corpo lavado com água pura. Eu fui pesquisar sobre isso, ele está relacionado ao batismo, irmãos. O batismo é uma lavagem, o batismo ele é uma morte do velho homem para o ressurgimento do novo homem. O batismo, irmãos, testifica a união com Cristo. Olha, eu decidi andar com Cristo, por isso eu me batizei. E agora eu sou discípulo de Jesus. Eu não sou mais aquele velho homem, eu sou um novo discípulo, eu estou um novo nascimento, né? Então o batismo é isso. E então essa é a forma de você entrar. É difícil? É muita coisa difícil? Olha aí, aproximar dele com coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado. Quem purifica é o sangue de Jesus. Olha, irmão, está garantido. Se você ter Jesus no seu coração, aceitar o sacrifício dele, que ele foi feito, você já tem como ter a consciência purificada. E lavado o corpo com água pura, que é o batismo, é uma testificação. Olha, Jesus, eu aceitei o teu sacrifício e eu confirmo aqui a minha união contigo, morrendo para o mundo e vivendo para Cristo. Morrendo para o pecado e vivendo para a vida eterna. Amém? Então, essa é a forma que aqui em Hebreus nos ensina de entrar, acessar a presença do Deus Altíssimo. E depois, irmãos, vamos para o último ponto, que diz assim. Eu queria falar uma coisa. O acesso à presença de Deus, irmãos, nos revela quem Deus é,
Quando você vai até a presença de Deus, Deus vai revelar para você quem Ele é. Deus vai revelar quem nós somos. Quem nós somos diante da presença dEle, porque Deus, imagina, é uma luz no meio das trevas, tu vai ver lá toda a sujeira. Deus vai começar a te mostrar, olha, isso aqui está errado, isso aqui está errado, vamos ajeitar aqui, Deus vai começar a te ajeitar, para te viver uma vida em abundância, uma vida plena, uma vida no Espírito, né? Não uma vida carnal. Então, o acesso à presença de Deus revela quem Deus é, quem nós somos e o que nós devemos fazer. O que nós devemos fazer? Deus vai te dizer o que você precisa fazer. Como a gente já iniciou que Deus quer que a gente se santifique e sejamos santos. É uma das coisas que Ele quer que a gente faça. Deus também quer falar hoje para você que Ele quer que você se aproxime da presença dEle. Porque você já tem acesso. Você já pode. Pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus. E a outra coisa, irmãos, é impossível permanecer no pecado um homem que tenha sido santificado e justificado verdadeiramente. Eu vou repetir. É impossível permanecer no pecado um homem que tenha sido santificado e justificado verdadeiramente. Sabe por quê, irmão? Porque uma vez que você era sujo, se tornou limpo, você não vai querer mais aquela sujeira. Você pode até cair, mas você não vai querer ficar lá mergulhado naquela sujeira. Porque você experimentou o limpo. Então, uma pessoa que verdadeiramente foi santificada e justificada, ela não tem prazer em permanecer no pecado. Eu não estou dizendo que ela deixa de ser pecadora, ela vai pecar, porque a gente ainda é carne, né? Mas ela não vai permanecer nas obras mortas, nas obras que desagradam a Deus. Amém? Então, esse foi o ponto 3, né? A forma de como ter acesso à presença de Deus. Então, Deus revela quem Ele é, quem nós somos e o que devemos fazer. E a gente vai ver o que a gente deve fazer hoje. Depois de ter acesso, vamos para o tópico 4. Acesso à presença de Deus vai vir a aplicação, que é a prática. O que você deve fazer? Olha só, hoje Deus te ensinou que Ele é santo. Hoje Deus te ensinou que você é pecador, você pecou. Que era impossível esse relacionamento, né? E que veio Jesus e resolveu esse acesso à presença de Deus. E agora, irmãos, é o que a gente vai ter que fazer. Que é ir até a presença de Deus e aplicar o que a gente aprendeu nessa presença. Vamos lá. Vamos continuar, que a gente está terminando aqui. Quem está comigo? Estão entendendo? Bem? Vamos lá. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Irmãos, guarde firme no seu coração o sacrifício de Jesus. Guarde firme a esperança de que Ele vai voltar para buscar você. Não vacile. Não vacile porque Ele vem. Ele vem. Outra coisa que ele diz aqui, ó. Cuidemos também de animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Irmãos, você foi chamado para animar o seu irmão. Para estimular o seu irmão. Isso Deus quer que você faça. Considerar o outro. Sabe o que é considerar o outro? É deixar de ser egoísta. Pensar só na sua própria vida. Não, considera o outro. Considera as falhas dele, considera os erros dele. Ajuda ele, anima, irmão. Não desista. Jesus vai voltar e a gente vai com ele. Irmão, fica firme.
Estamos juntos na luta. Está difícil? Temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Temos um Jesus que entende o que de fato eu estou passando. Ele entende melhor do que eu mesmo, às vezes. Então, irmãos, considere os outros, estimule em amor, na prática das boas obras, sabe? Irmãos, vale a pena servir a Deus. Irmãos, vale a pena servir a Deus, sabe? Estimule o seu irmão, olha, vale a pena, estão te caluniando, estão falando, continua firme. Aquele que prometeu é fiel, ele virá. Ele virá, nada está despercebido aos seus olhos. Continua firme, irmão. Não desista. Não desista. Outra coisa, irmãos. Não deixemos de nos congregar como é de costume de alguns. Eu vou parar um pouco nesse ponto aqui. Irmãos, hoje a gente está vivendo uma realidade completamente diferente, que as pessoas assistem culto em qualquer lugar, as pessoas assistem na sua casa, no seu sofá, na sua cama, em qualquer lugar. Mas congregar, irmãos, é importantíssimo. Importantíssimo. Sabe por quê, irmãos? Eu tenho aprendido uma coisa, que sozinho a gente já é um derrotado. Andar sozinho já literalmente já é uma derrotada. Sabe por quê? Porque a gente precisa andar com Deus e andar com o nosso irmão. A vida cristã não foi feita para você ser sozinho. Uma das coisas que eu também tenho aprendido, que existem guerras que você luta, Deus luta por você e você não precisa fazer nada, porque é com Ele. Existem guerras que Deus luta com você e Ele. Você precisa fazer sua parte e Ele faz a dele. E existem guerras que você precisa lutar com os seus irmãos. Vocês lembram de Arão e Ur que seguraram as mãos de Moisés? Quando abaixava, o que acontecia? Perdia. Quando levantava, ganhava. Irmãos, existem guerras que você vai precisar do seu irmão. Como? Não sei, em oração, em jejum, em coisas materiais. Você vai precisar, porque Deus quer te ensinar a unidade. Nós somos um corpo, nós somos uma igreja. Então, não podemos viver longe do corpo. Não corra esse risco. Isso é perigosíssimo. Você já viu uma ovelha desgarrada? Imagine uma ovelha longe do pastor, desgarrada. O que sobra para ela? Sobra leão, lobo, sobra tudo e mais alguma coisa. Sobra ela se perder, sobra morrer de fome. Irmão, tem que estar no aprisco, tem que estar com o pastor, tem que congregar. E na congregação, irmão, você vai aprender a lidar com as imperfeições do seu irmão, com as suas, porque você também não é perfeito. Então, é importante. E a Bíblia ainda diz assim, ó, como é de costume de alguns. Irmão, pelo amor de Deus, não se acostume a ficar longe da igreja. Não se acostume a ficar longe do corpo. Você já viu ficar sem um dedo? Peraí, eu vou tirar o meu dedo. Você acha que quando eu tirar o meu dedo, ele vai sobreviver? Não, ele vai morrer, porque não vai ter circulação, não vai ter oxigênio. Irmão, se você estiver longe do corpo, você já está morto. Não tem o sangue de Jesus circulando. Amém? Entenderam? Isso é importantíssimo. Deus quer nos ensinar e nos alertar. Não deixe de congregar. Vá nos grupos familiares. Venha na igreja. Isso, irmãos, é importantíssimo. É vida. É vida. Você fica mais forte. Olha, eu estou pronto para a batalha. Imagina o soldado ir sozinho para a batalha. Um alvo fácil. E por último, irmão, diz
pelo contrário, ele ainda diz assim, olha, não deixemos de congregar como é de costume de alguns. Pelo contrário, irmãos, faça admoestações. Ainda mais agora que vocês veem que o dia de Jesus voltar se aproxima. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Ó? Façamos admoestações, exortações, encorajando o outro na fé. Sabe, irmãos? Vamos lá, irmão. Fica aqui. Continua firme. Irmão, não olha para as imperfeições do... Olha para Cristo, Ele é o perfeito. Vamos abraçar. Vamos ser um. Vamos lutar junto. Amém? Então, isso é o que Deus quer que a gente faça. Você hoje compreendeu que Deus é santo, Deus te santifica, Deus te dá acesso à presença dEle. Deus diz, olha, vem, te aproxima, meu filho, te aproxima com ousadia. E, irmão, guarda firme a confissão da esperança. Considera os outros, estimula os outros, não deixe de congregar. E faça admoestações. Não fique calado, não fique pensando assim, cada um com a sua vida, cada um com a sua vida. Eu não quero nem, já tenho meus problemas. Não, irmão. Faça admoestações. Encoraje seu irmão, exorte ele, ajude ele, levanta, caído, levanta o cansado, o sobrecarregado. Olha, irmão, vou te ajudar aqui, vamos lá. Amém? Eu vi umas definições que eu achei interessante, eu queria compartilhar antes de finalizar. A santidade, ela é uma vida regenerada em conformidade com a natureza divina, dedicada ao serviço divino, e ela pede a remoção de qualquer impureza que obstrua esse serviço. Somos santos, nós somos separados para o serviço de Deus. Nós somos santos, somos separados para o serviço do Senhor. Amém? A santificação já é a obra da livre graça, porque Jesus, o sacrifício dele é para todos. A graça de Deus é para todo mundo. Não é para um melhorzinho, não, é para todos. A livre graça de Deus, pela qual todo homem é renovado segundo a imagem de Deus e capacitado para morrer para o pecado e viver para a justiça. Porque o Espírito Santo está dentro de você, te capacitando. A palavra de Deus está dentro de você, te santificando. E o sangue de Jesus está dentro de você, te purificando. Amém? A vida cristã, irmãos, é como andar de bicicleta. Se não estivermos em movimento, caímos. Movimente-se em direção a Cristo. Caiu, levanta, continua. Não para. E Ele é o alvo. E aí você vai se equilibrando. Amém? Nós temos a graça e o poder do Espírito Santo para andar em plena comunhão com Deus pelo novo e vivo caminho. Nós temos o suficiente para andar em comunhão com Deus. Nada pode nos impedir, a não ser nós mesmos. Nós mesmos, se nós não nos aproximarmos. Nós mesmos, se nós não aceitarmos o sacrifício de Jesus. Nós mesmos, se não aceitarmos o Espírito Santo viver dentro de nós. Nós mesmos, se não deixarmos de ser convencidos pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Então, o problema, irmão, não é a presença, não é o acesso, não é a coisa que vai nos santificar. O problema está nas suas mãos. É você querer. É você querer. Tudo já foi resolvido. O que era impossível se tornou possível. Agora está na sua mão. É com você. Aceitar e viver essa plena comunhão. E viver esse pleno acesso à presença de Deus. Levante no seu lugar.